Fala, meu amigo vestibulando, professor Jonas na área. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino, com 40 e poucos anos, um homem pardo, cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma camisa azul. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para nossas anotações. Salve, salve vestibulando, professor Jonas Brasil na área. Análise da obra Intramuros, aspectos mais importantes dessa obra. Vamos ver alguns detalhes que podem surgir na tua prova, meu amigo. Vem comigo, vem comigo. A linguagem poética. Na maioria das vezes, os poemas são excessivamente metafóricos. Então, eu acho que eu já falei alguma coisa na primeira parte. Então, é uma linguagem colorida, meu amigo. Te preocupa com a linguagem nessas questões do vestibulares que podem surgir sobre esse livro, tá bom? Com certeza será empregado questões, você vai ser cobrado questões sobre linguagem. Então, a linguagem, eu já te falei, é uma linguagem colorida. Nós sentimos a presença dos elementos da flora, totalmente personificada, é uma coisa mágica, é uma coisa assim, cativante, é uma coisa sensível. Tudo ganha vida, tudo ganha cor nos poemas intramuros, nunca esquecendo, tá, dessa inter-relação entre o universo dos objetos, o universo da materialidade do cotidiano, que às vezes até sufoca um pouco o eu lírico, sendo que o eu lírico ele traz como referencial o que? O universo da natureza empírica, a natureza que comove, a natureza que arrepia. Então, os poemas quase sempre, a maioria, trazem esse confrontamento entre o interno e o externo, tá? Entre a objetividade e a subjetividade. Tudo ganha forma, pêssegos se transformam em sóis, as azeitonas têm olhos verdes, pretos. As coisas vão ganhando vida, como no poema Ventilador e outros poemas. As coisas, os objetos vão ganhando formas, a alma humana, os gestos, o comportamento vão se confundindo com esses objetos. Os frutos, os elementos do cotidiano, estão todos eles envolvidos em um bailado mágico e colorido. Mas não te esquece, as poesias trazem um teor filosófico, as poesias trazem um teor reflexivo, nas entrelinhas. É o estranhamento frente ao mundo do cotidiano. As coisas que envolvem aquele cotidiano do eu lírico, né? A saber que lá fora tem um outro mundo, que é o mundo da natureza, do extramuro, por assim dizer, da vivência do eu lírico. Beleza? Não esquece dessas coisas. Mas, principalmente, o teu foco tem que ficar ligado nas questões ligadas à linguagem, essa coisa do processo simbolista, essa coisa do processo das sugestões que a linguagem traz muito nas obras da Astrid Cabral, porque ela tem nuances, ela tem peculiaridades que remetem a essa musicalidade que é simbolismo. Esse excesso de cheiro, esse excesso de aromas, de cores, de tato, de sensações sinestésicas que conduzem também para o caminho das imagens simbolistas. Não esquece disso, amigão. Esses poemas transbordam de emoção, sensibilidade. Imagens simbólicas e sinestésicas, como eu acabei de te falar, que vão aproximar esse leitor. O leitor sente o cheiro, o leitor vai criando as imagens na sua mente, na sua imaginação.
Os poemas vão aproximando você desse processo, né, filosófico, existencial, que não se prende somente ao plano, como eu já falei na aula passada, do material, aquela coisa do arquétipo, daquela coisa que está presa. As xícaras têm vida, os pratos, a piscina, a cacimba, as coisas, as árvores, então tudo é pulsante, tudo é vibrante, tá? Numa comparação, numa analogia concreta em relação à vida, ao dia a dia, ao mundo externo, tá bom? Então tudo induz a isso. Fica ligado a essa linguagem singela, mas ao mesmo tempo metafórica, uma linguagem simples, sem ser simples, uma linguagem que requer uma reflexão aprofundada. Beleza? Não esqueça disso. E, principalmente, não esqueça que o livro remete a esse conflito do próprio eu lírico, que no caso seriam os conflitos da própria Astrid Cabral, que sempre foi marcada por essa veia poética pulsante, que remete à natureza amazônica, à floresta amazônica. Não esquece disso. E aí, paulatinamente a isso, ela vai desconstruindo a partir dessa imagem materializada do cotidiano, ela vai desconstruindo para reconstruir esse universo sufocante, às vezes até violentam o próprio eu lírico, tá bom? Mas acredito que essas questões mais subjetivas, como eu falei na aula passada, na primeira parte, elas não serão cobradas dessa forma. Sobre essa obra, com certeza, tem que te preocupar muito mais com a estrutura, com as intenções, tá? Essa voz da Amazônia, não que todos os poemas trabalhem essa questão que é marcante na obra da Astrid, mas fica ligado nessa coisa a voz amazônica, essa voz que canta os elementos culturais dessa região. Na outra parte também do livro, Extramuros, que vai remeter a uma atmosfera externa, a essa atmosfera do cotidiano. Aí haverá mais brilho, haverá mais cores, porque aí ela está trabalhando com a liberdade do espaço, a liberdade do intramuros, as paredes, os muros que aprisionam. Aí o extramuro já vai mostrar uma outra atmosfera, que é a consequência das imagens que a nossa Astrid realizou pelo mundo, pelos estados do Brasil. E mesmo assim ela ainda não perde essa sensibilidade de captar o cheiro, as formas, as cores dos elementos da natureza, dos pássaros, dos animais. Ainda continua em Extramuro, só que ela vai além, ela consegue captar os monumentos, a Torre Eiffel em Paris, consegue captar obras de arte, consegue captar a essência de pintura de um Caravaggio, consegue captar a imagem dos boulevares, das cidades na Europa. Então, na parte de Extramuros, ela já invade o campo da liberdade, ela já sai dessas paredes, dos muros, para avançar para uma outra paisagem, que é uma paisagem que, apesar de estar distante desse cenário cultural que ela aprendeu a conviver, que é o cenário da floresta amazônica, da Amazônia, com seus elementos culturais e naturais, ela aprende também a admirar, ela aprende a gostar dessas imagens da natureza extramuros. Cortante, maravilhosos os poemas, a sequência, tá? Em avançando um pouco mais, predominam poemas com uma linguagem exageradamente, já falei tudo isso, descritiva, todavia trata-se de um descritivismo dinâmico, em que os objetos são pulsantes, tá? Os objetos, as coisas, não são estáticas, são vivas, são pulsantes, são quentes, coloridas, de acordo com o estado de
espírito da própria poetisa. Por exemplo, na segunda parte desse livro que se apresenta, o Jaula, tem-se um desfile metafórico com um monte de capítulos que trazem nome de bichos. Então, bichos alegorizados nos fantasmas, nos medos, nos comportamentos, nas sensações de viver, que o cotidiano impregna no eu lírico, uma relação entre o eu lírico e as suas próprias feras, uma relação de sensibilidade com os comportamentos dos animais e o comportamento do próprio eu lírico. Conhecer-se naqueles bichos, conhecer-se na essência daqueles comportamentos e aí diluir tudo isso e compreender, saber domar aquela fera que está dentro de si mesmo. Então ela tem essa habilidade de fazer também essa simbiose com o universo dos bichos. Em Jaula, por exemplo, temos um desfile metafórico de bichos, alegorizados nos fantasmas, medos, comportamentos que o cotidiano vai impregnar nesse eu lírico. Há muitas reflexões filosóficas, continuam as personificações, os bichos, as sensações dos bichos, os comportamentos dos bichos, as reflexões sobre o comportamento do homem, associado ao comportamento dos bichos. Aí o homem faz uma junção entre ele, o comportamento dele e os animais. É se reconhecer, é se auto-identificar nesses animais. É você aprender, o eu lírico busca uma aprendizagem, domar a fera que existe, o bicho que existe dentro de nós mesmos. Muito lindo, muito maravilhoso esses poemas, esse livro. Cheia de sinestesias, as imagens se aproximam de um simbolismo, já tinha antecipado para ti na aula passada. Essas personificações que transcendem a realidade revelam-nos de forma subjetiva os estados de espírito do eu poético. Acima de tudo, na parte 2 do livro, Jaula, nós percebemos isso, essa dificuldade de lidar, essa dificuldade do eu lírico, os anseios do eu lírico de lidar com aqueles comportamentos dos animais. Então, é tipo a negação e, ao mesmo tempo, a aceitação do comportamento, é se entender como um bicho e tentar domar o bicho que está dentro de si mesmo. Tá bom? Não é animalizar-se, mas é entender que dentro de nós há esses bichos adormecidos e que nós temos que aprender a conviver com eles, a domá-los. Tudo bem? Muito legal esses poemas de Jaula. Então vamos a uma linda questão, meu amigo, para fechar essa atividade. Leia: a incrível capacidade de descrever o mundo e os seus objetos a partir de uma linguagem simbólica, enigmática e moderna ao mesmo tempo, porque a linguagem dela é fragmentária, tá? Bem naqueles modelos de poemas assim, aqueles flashes, não é? Fragmentária, do modernismo da primeira fase. É a marca dos poemas da Astrid. Sim, tudo toma forma e cor. Bananeiras são personificadas, paisagens renascem, frutos ganham vida, chuva penetra a alma, os rios e as fontes molham as lembranças. Número 3, a sinestesia das coisas, as imagens que se aproximam do simbolismo, o universo dos bichos, todas essas personificações que transcendem a realidade, revelam-nos de forma subjetiva os estados de espírito do eu poético. Assinale a alternativa correta: somente 1, somente 2, somente 3, somente 1 e 2, ou 1, 2 e 3 são corretas, meu amigo vestibulando? Resposta correta: todas as 3 afirmativas, quando se fala que ela traz uma marca de simbolismo nas suas imagens, está correta também, tudo bem? Então, meu amigo vestibulando, na aula de hoje nós contemplamos o final da análise do livro da Astrid Cabral, tá? O Intramuros. Assunto super importante para o vestibular da UEA, visto que é uma leitura obrigatória. Tudo bem? Então, amigo vestibulando, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Beleza? Tchau, tchau!